Roteiro, passamos a palavra à defesa. Boa noite, excelência. Boa noite, senhores julgadores. Boa noite a todos. Gostaria de pedir, por gentileza, lugar à defesa neste momento. E, antes de tudo, gostaríamos de apresentar o vídeo. Vídeo este que foi gravado na caverna onde os sobreviventes estiveram. Senhores, por gentileza, eu peço atenção para a situação física, geológica da caverna, onde todos estes sobreviventes estiveram após serem encontrados. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar a pessoa na figura da juíza, a senhora Giane, todos os jurados aqui presentes, senhores colegas que nos acompanham. Conforme foi lido os autos anteriormente, eu gostaria de aproveitar o momento aqui em questão para poder refutar alguns pontos que foi abordado pela condenação, pelos representantes, advogados responsáveis pela acusação. Dentre eles, foi dito aqui anteriormente que a atitude tomada no interior da caverna, depois de 32 dias de confinamento, foi motivada por um canibalismo. Eles só esqueceram de mencionar que o protagonista dessa história sugeriu que fosse feito um sorteio, temendo por conta da escassez da alimentação, e nos autos aqui não diz que eles estavam sendo alimentados durante 22 dias, conforme foi dito aqui anteriormente. Apenas cita que os seus alimentos eram escassos, e por conta disso, Roger Wetmore propôs um sorteio. Só que antes de propor esse sorteio, ele consultou um profissional na área da medicina, dizendo se era possível, se um dentre esses 5 que estavam ali, confinados dentro da caverna, fosse sacrificado, a sua carne
nutrisse os demais, e dali para frente houvesse a possibilidade de permanecer em vida. E nesse ponto aqui, eu trouxe para vocês, você gostaria de mostrar as figuras? Esse vídeo que vai ser mostrado agora é um vídeo, né, que vai relatar como seria um cenário, vai se aproximar como seria um cenário dentro da caverna que nós acabamos de descrever. Pois bem, queridos, essa era a situação, né, que se encontrava esses 5 confinados. Depois da narrativa dos autos, aconteceu um deslizamento, e por conta desse desmoronamento, né, esses homens ficaram aí privados das suas necessidades, aguçando ainda mais, né, o estado severo de necessidade, né, onde disseram aqui que não era estado de necessidade, mas imagine só, 5 homens dentro de uma caverna, sem ter o que comer, sem ter o que beber, todos os esforços foram aplicados para poder, né, proporcionar um resgate, mas isso não aconteceu. E por conta disso se estendeu por 32 dias, e esses 32 dias, né, Roger Wetmore já havia morrido, falecido, não estava mais entre eles, porque a sua carne nutriu, né, a subsistência dos demais. O que vale ressaltar que, como eu tinha falado anteriormente, partiu de Roger Wetmore, propôs um sorteio onde nós consideramos, né, a forma mais justa naquele momento, uma vez que eles tinham uma orientação por parte de um profissional da medicina, dizendo que se a carne fosse consumida, haveria subsistência, a extensão da subsistência. E por conta disso, foi promovido o sorteio, porém, no ato do sorteio, Roger Wetmore, o que sugeriu o sorteio, voltou atrás. Considerou que aquilo dali era horrendo e que ele não queria mais compactuar com aquilo que ele mesmo sugeriu. Porém, o sorteio deu continuidade. E diante da continuidade do sorteio, eles viram a neutralidade de Roger Wetmore não querendo lançar os dados, eles se anteciparam e lançaram os dados para ele. Só que há um detalhe, ele perdeu o sorteio. Outra situação aqui que eu gostaria de pontuar é que no momento em que ele perde o sorteio, perguntaram para ele se ele tinha alguma objeção com relação ao resultado do sorteio. E como consta nos autos, ele se omitiu. Ele não quis responder. E por conta disso, houve ali o consumo do ato proposto pelo próprio Roger Wetmore. Ele foi muito direcionado aos réus que aqui estão presentes, o ato condenatório em si. Porém, eu gostaria que vocês olhassem para esses réus como pessoas, seres humanos, que estavam em uma situação como essa que vocês viram aqui, que não tinha outra alternativa a não ser se engajar na oportunidade que o próprio Roger Wetmore sugeriu. E para poder, porque foi dito aqui pela promotoria,
que eles estavam em estado normal. E eu trouxe um vídeo, eu gostaria que colocasse esse vídeo, de um profissional credenciado na área de psicologia, onde nós buscamos dele a neutralidade, para que ele pudesse dar um diagnóstico do ponto de vista psicológico, sem entrar no mérito, né, e sem também induzir o resultado. Para que vocês possam entender, esses 32 dias foram divididos em 4 semanas. E aí, né, nós vamos, né, avançar essas 4 semanas com o parecer psicológico, para que a gente possa entender melhor. Excelência, eu protesto o vídeo que a defesa traz, até mesmo porque a defesa já extrapolou o tempo dela, né? Creio que o júri aqui foi de acordo com o tempo. A defesa já falou por mais ou menos 10 minutos. A senhora tem que reger de acordo com o que é equiparado aí, o princípio da proporcionalidade para cada um. Excelência, agradeço a fala do membro da promotoria e reforço que a presidência do quadro pertence a mim e cabe a mim realizar as manifestações de eventual refute às provas produzidas. Dentro do exercício da ampla defesa do contraditório, todas as provas são válidas, inclusive no cenário da autodefesa dos réus. Dentro do escopo do tempo previsto, ainda há 6 minutos disponível para a defesa, conforme a contagem aqui promovida pelo juízo. Indefiro, então, o protesto promovido pela promotoria. Registrada e ativa no CRP 16/09746. Estou aqui nessa noite para apresentar a vocês um parecer psicológico e uma análise clínica baseada no caso Os Exploradores de Caverna. O objetivo dessa análise é avaliar sobre a ótica da psicologia o estado cognitivo e emocional dos indivíduos sobreviventes ao confinamento prolongado em caverna, com base no tempo de isolamento e nas condições relatadas. O primeiro item a ser analisado, a identificação dos beneficiários. Um grupo de 5 exploradores presos em uma caverna por aproximadamente 30 dias, em situação de privação extrema de recursos básicos, tais como alimentos, luz, contato externo, resultando na tomada de decisão de sacrificar um dos membros para garantir a sobrevivência dos demais. Nesse segundo momento, eu quero falar para vocês sobre a metodologia utilizada nesse parecer psicológico. A análise teórica foi baseada no princípio da psicologia cognitiva, a psicologia do estresse, a psicopatologia e a psicologia jurídica. Eu estarei apresentando a vocês as condições observadas por semana desses indivíduos que ficaram durante 30 dias confinados em caverna. Na primeira semana, classificamos como estágio de adaptação inicial, onde já se apresenta uma reação coletiva de estresse agudo com ativação intensa do sistema nervoso autônomo, indicando a preservação parcial das funções cognitivas superiores, onde nesse momento as emoções são dominadas pelo medo e a esperança inicial de resgate. Na segunda semana, observa-se fadiga cognitiva, início de deterioração da atenção, memória operacional e capacidade de julgamento, o aumento da ansiedade, alteração no sono, alimentação mínima. Na terceira semana, a deterioração fica acentuada, apresentando comprometimento severo nas funções executivas, tais como tomada de decisão, raciocínio lógico e moralidade, revelando o predomínio do instinto de sobrevivência sobre valores éticos ou sociais. Na quarta semana, observa-se
tomada pelos integrantes da caverna na realização do sorteio e execução do escolhido ocorre em um contexto de total exaustão mental, emocional e física. Nesse momento, me direciono a todos os representantes jurídicos que compõem esse tribunal, com base em tudo que apresentei nessa noite, no que foi observado e analisado do ponto de vista psicológico, onde conclui que não se pode afirmar que os exploradores estivessem em plenas condições de responder racional e moralmente por seus atos, por conta do comprometimento severo do juízo crítico, dadas as condições extremas e prolongadas a que foram submetidos. Contudo, devemos considerar a alteração substancial no estado mental e cognitivo, conforme previsto na psicologia. Excelência, tem mais 2 minutos, no vídeo era 4, a senhora deu 6. Posso? Mais 2 minutos? Temos 1 minuto e 40. 1 minuto e 40. Conforme foi dito aqui pelo profissional credenciado na área de psicologia, que atua há mais de 10 anos, ativamente, com seu CRP, aqui no estado do Espírito Santo, havia um comprometimento severo da capacidade cognitiva mental desses componentes que estavam inseridos dentro dessa caverna. Então, não podemos afirmar que eles estavam com as suas faculdades mentais, como foi dito aqui anteriormente, em pleno estado. Então, era só isso, Excelência, que eu gostaria de ressaltar. Agradecemos a fala da defesa. Passamos em sequência de imediato a oitiva de testemunhas. Inicialmente, as testemunhas da acusação e, posteriormente, as testemunhas da defesa. Peço a amiguinha que promova o chamamento. Foi convocado agora para testemunhar o médico perito do Comitê de Resgate, Dr. Heitor Davi. Doutor, em quantos dias, em média, um ser humano pode sobreviver sem alimentos? Boa noite. Dependendo do estado físico da pessoa, em média a pessoa pode sobreviver sem alimento 30 a 60 dias, dependendo do estado físico, óbvio, e também ingerir água. Água é fundamental. E havia risco iminente de morte para os acusados naquele momento? Risco iminente não, porque como disseram, com água ele conseguia se manter vivo. Ele tinha acesso à água, pelas pedras corria água, então risco iminente não tinha. Forma alguma. E a morte de Roger era evitável? Sim, podemos dizer que sim, né? Porque ele tinha água e também, como eu disse, ele tinha alimento, ele escasso, mas tinha alimento sim. Então podemos dizer que foi por isso por a vontade que fizeram essa crueldade. Passa para o próximo advogado. Agora para testemunhar o capitão Antônio Marcos Cavalcante Rangel. Boa noite a todos. Meu nome é Antônio Marcos, capitão do Comitê de Resgate. Capitão Marcos, em algum momento os senhores foram informados pelos exploradores sobre a intenção de matar um dos colegas? Não, excelentíssimo. Em nenhum momento fomos informados pelo fato. Se tivéssemos sido informados, teríamos agido para evitar essa maldade. Gostaria de chamar a engenheira Rayane.
Vieira Rayane, se essa informação tivesse sido passada, o resgate teria sido acelerado? Com certeza, porque a gente tinha recursos e protocolos para aumentar a sobrevivência. Teríamos aumentado os esforços intensificados, porque a gente tinha maquinário e pessoas dispostas a ajudar. Ok, obrigado. Gostaria de chamar a técnica de comunicação, Brielle. Senhora Brielle. Os acusados tinham meios de comunicação com a equipe de resgate? Sim, tinha um rádio, uma frequência exclusivamente para eles. Ok, gostaria de chamar Thaís, técnica em escavação. Boa noite a todos. Boa noite. Thaís, quanto tempo antes do resgate na caverna começou a mostrar sinais de desobstrução? 2 dias antes da morte de Roger. E não tínhamos conhecimento em momento algum que tinha havido um sorteio para matar ele, assassinar ele, e nem que já tinha ocorrido o assassinato. Até mesmo que sabíamos que tinha alimento e a gente poderia ter usado todo o recurso possível que tínhamos, impossível usar naquele momento. Ok, obrigado. Gostaria de chamar o secretário-geral Gilson. Secretário Gilson, na sua opinião, havia chance real de todos saírem vivos se eles tivessem esperado? Havia sim. A situação era difícil, né? Mas estava sob controle. Mas com um pouco mais de resistência, né? Todos sairiam vivos. Ok, obrigado. Jurados. Protesto. Protesto. Foi afirmado que todos saíram vivos, né? Foi falado que todos saíram vivos? Sim. Mas nem o médico, nem o engenheiro, ninguém tinha essa decisão. Eles não são responsáveis pela vida do outro e preferiram não opinar sobre essa situação. Então, responde a pergunta. Réplica e tréplica, nós estamos na última testemunha, excelência. Eu estou no meu direito, por gentileza. Responde a pergunta. Como que ele tem uma certeza? Responder essas perguntas, doutor. A promotoria não é obrigada a responder essas perguntas. Faz a pergunta para o... Vossa Excelência, eu estou procurando uma certeza apenas. Mas para o promotor, você vai procurar? Ele está com a oportunidade, por gentileza. O gentileza. promotor vai perguntar a você? Gostaria de retomar o testemunho da testemunha Gilson, por favor. Quero retomar para sempre. Testemunha, não para o promotor. Senhor Gilson, por favor. Secretário Gilson, repetindo a pergunta. Apenas para explicar, foi realizada uma contradita do seu depoimento, por isso a realização de uma parte pela acusação do cenário de esclarecimento de um ponto na realização do seu testemunho. Secretário Gilson, repetindo a pergunta. Na sua opinião, havia chance real de todos saírem vivos se eles tivessem esperado? Sim, como eu disse, né, a situação era difícil, mas estava sob controle. Então, mas um pouco mais de resistência de todos, né, todos lá sairiam vivos. O senhor pode permanecer no recinto. Gostaria que todas as testemunhas ouvidas se levantassem, por favor. Gostaria de informar que o testemunho dos senhores foi realizado sob juramento e qualquer fala que possa eventualmente constituir falso testemunho, os senhores poderão ser processados, julgados e até mesmo condenados por esse crime. Estão cientes dessa informação?
Agradeço e fico à disposição para permanecer no recinto, se assim lhes aprouver. Vou só dar continuidade aqui. Jurados, vejam o que ouvimos. Os acusados escolheram matar sem necessidade e sem aviso, pois não havia juiz presente, nem testemunhas, e sequer defesa para o Wetmore. As leis mosaicas nos advertem: não se segue a multidão para fazer o mal. O que cometeram não foi justiça, foi execução. Agradeço e chamo o próximo advogado. Convocada para testemunhar agora a psicóloga Ellen da Costa Silva. Boa noite, doutora, Boa senhores noite. e senhoras jurados. Não buscando descredibilizar o vídeo que os advogados trouxeram para nós, mas aqui também temos uma profissional habilitada e garanto que responderá habilitada, documentada e vai responder de forma profissional. Não estou descredibilizando, mais uma vez, aos advogados. Queremos trazer uma visão que acreditamos ser a mais próxima ou a real dos fatos ocorridos dentro daquela caverna. Doutora Ellen, mais uma vez, boa noite. Irei fazer algumas perguntas e, por gentileza, responda. Doutora Ellen, o fato dos acusados organizarem um suposto sorteio com base na morte de um deles indica improviso ou premeditação? Isso é premeditação. O planejamento do sorteio e a discussão das regras demonstram total frieza e racionalidade, mesmo sob pressão. Mais uma pergunta, por gentileza. Mesmo que Roger tenha supostamente sugerido o sorteio, isso absolve os culpados? De maneira nenhuma. A responsabilidade da ação permanece com quem executa. E mesmo com consentimento emocional em meio ao medo, isso não justifica, não valida a gravidade da ação. Última pergunta. Diante da sua análise, os acusados agiram por impulso ou com domínio da situação? Agiram com domínio. Eles pensaram, planejaram e executaram, botaram em prática. Então eles têm total e plena responsabilidade sobre a ação. Sem mais perguntas, muito obrigado. Nada. Sem. Fique à vontade. Eu acredito. Como profissional na área de psicologia, ela jamais, por conta da ética de um psicólogo, deveria entrar no mérito da acusação como absolvição, como ela fez aqui agora. Então, eu acho que isso aí não seria válido, esse argumento de um psicólogo, e gostaria de inquirir dela qual é o registro dela para que todos que ela falasse aqui, para que todos possam saber. Você poderia falar o registro da sua psicóloga ao dizer que no objeto... Só uma explicação. Tá lá. A sua psicóloga informou que na terceira semana... Eu gostaria que a realização da réplica e da tréplica fosse realizada no tempo adequado dos vídeos. Eu peço aos advogados, eu peço ao membro do Ministério Público e ao advogado de defesa. Eu gostaria de retomar a presidência desse ato sob pena de determinar a saída dos senhores do recinto. De toda sorte, vocês terão um prazo em réplica e tréplica para a realização dos apontamentos necessários, inclusive na contradição das testemunhas que aqui foram ouvidas. Como dito, eles estão sobre juízo e sobre a identificação do crime de falso testemunho, caso de alguma forma estejam influenciando negativamente na decisão soberana dos jurados. Sem mais perguntas, muito obrigado, psicóloga Ellen. Senhores e senhoras jurados aqui presentes, hoje não é um dia qualquer. Hoje, neste sagrado tribunal, não julgamos apenas 2 homens e 2 mulheres. Nós estamos julgando os pilares de qualquer sociedade,
seja no passado, seja no presente ou no futuro, que é o valor da vida e o compromisso com a verdade. Sim, a verdade tem que prevalecer, e nós, da promotoria, estamos buscando esclarecer os fatos, não com falácias, mas sim com a verdade. É o que nós buscamos nessa noite. E cada um de vocês, senhores jurados, tem essa responsabilidade. Responsabilidade essa que é acima de, muitas das vezes, de sustentações para mexer com o emocional de cada um de vocês aqui, mas é observar que a vida realmente de Roger foi ceifada brutalmente. E aí eu faço uma pergunta, não precisa me responder, mas que fique na sua consciência. Será que no momento em que Roger estava sendo esquartejado, será que ele ainda respirava? Será que ele ainda estava agoniando de dor, sofrimento? Porque apenas temos um lado da história. Nós temos o lado dos acusados. Nós temos o lado de alguém que teve tempo para premeditar e para trazer essa história que não tem pé nem cabeça realmente. Essa história falaciosa. Eu trago aqui argumentos sustentados dentro, sim, da lei mosaica. E eu quero trazer para vocês algo interessante. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E mais, calma, defesa. Terá tempo para a tréplica, tá ok? Calma. E mais, se uma testemunha for falsa, farás com ela o que ela intentava fazer ao seu irmão, Deuteronômio 19. Ou seja, o que eles estão intentando aqui? Será que tem algo em oculto? Mas aqui nós vamos revelar a verdade. Nós vamos trazer a verdade. Porque simplesmente eles buscam esconder um assassinato, um homicídio. Mas o homicídio não de qualquer um. Um homicídio de um homem. Um homicídio que até pouco tempo chamavam de amigo. Fizeram isso com Roger. Mataram, esquartejaram. Com tanta brutalidade. Senhores jurados, se fecharmos os olhos para isso, amanhã qualquer um poderá justificar a morte de um inocente com desculpas frágeis, com acordos invisíveis e com palavras vazias. Sim, vazias. Por isso, pela memória daquele que foi covardemente traído, pelo clamor da justiça que vem dos céus e ecoa na consciência de cada um de nós, eu peço justiça. Condenem, façam justiça, que a verdade triunfa, que a mentira não encontre abrigo nesse sagrado tribunal, que a verdade prevaleça. Sem mais, muito obrigado. Senhores jurados, excelência, novos colegas, mais uma vez venho me manifestar diante desse tribunal. Dessa vez peço permissão para chamar aqui uma pessoa para poder dar a nós um depoimento. Pessoa essa que não se trata de uma perícia, uma perita, ou uma psicóloga, ou até mesmo fez parte do grupo de resgate. Chamo aqui a senhora Abigail Wetmore, mãe de Roger Wetmore. Por favor, senhora Wetmore. Boa noite a todos. Peço licença para poder mudar a questão da organização. A senhora poderia virar a cadeira da senhora de frente para os jurados, por favor? Mais uma vez, boa noite a todos. Muito obrigado. Senhora Wetmore, meu respeito e sentimentos, a dor que a senhora deve estar sentindo nesse momento. Gostaria de me referir a duas perguntas. A senhora sente vontade para poder responder? Sim. Ok. Senhora Wetmore, quando que a senhora soube que Roger tinha morrido? 3 dias após o resgate, o comitê de resgate me chamou e me deram a notícia
de que os companheiros do meu filho, aqueles que estavam com ele lá dentro, haviam tirado a vida dele. Nesse momento eu confesso a vocês que eu também achei que eu iria morrer. Eu fui perdendo as forças, as minhas pernas ficaram fracas. Até agora eu não consigo acreditar. Eu não consigo acreditar que aqueles que disseram que eram amigos dele tiraram a vida dele, mataram ele. Eu não consegui acreditar que aqueles que estavam com ele lá dentro, que disseram que eram amigos dele, foram capazes de traí-lo e de tirar a vida dele. Pode prosseguir. A senhora soube também que foi realizado um sorteio para decidir quem morreria, senhora Wettman? Sim, eles me falaram. Isso é algo impossível de acreditar. Como que uma mãe vai acreditar que o seu filho aceitou e escolheu morrer? Isso é algo impossível, gente. Sabe por quê? Porque mãe conhece filho. E o meu filho era alguém que amava viver. Meu filho tinha sonhos, ele tinha projetos, ele tinha ideais de vida. E tudo que ele queria era ser resgatado junto com eles. Era voltar para casa. Era voltar para a família. Era tudo que ele queria. Certo, dessa forma, agradeço a senhora por ter respondido as perguntas. A senhora teria mais alguma declaração que gostaria de fazer diante deste jurado, desse tribunal? Sim. Eu peço desculpa a todos pela minha emoção, mas é muito difícil, porque dói muito. Só quem perde um filho sabe a dor que eu estou sentindo nesse momento. Eu passei noites em claro, sem dormir, sem me alimentar, crendo, confiando, torcendo que todos eles, os 5, sairiam daquela caverna vivos, bem. Meu filho entrou naquela caverna com as suas próprias pernas, vivo. E ele saiu de lá morto e em pedaços. Ele foi morto por aqueles que ele chamava de amigos. E disseram que ele concordou. Quem concorda em morrer? Quem concorda, gente? Usaram meu filho como moeda de troca para comprar a sobrevivência deles. Foi isso que eles fizeram. Meu filho não teve direito à defesa. Foram 4 contra 1. Não teve direito ao tribunal. Simplesmente eles condenaram e mataram. E essa situação toda é uma desculpa que eles criaram para aliviar e anular a culpa deles diante daquilo que eles cometeram. E se nós, nessa noite, aceitarmos que a vida de alguém pode ser justificável, a morte de alguém pode ser justificável dessa forma, nós podemos crer que amanhã ou depois, por conveniência, poderá ser um de nós. Um de nós, qualquer um de nós que estamos aqui. Se nós acreditarmos que por conveniência a
a vida de alguém pode ser tirada dessa forma, amanhã ou depois poderá ser qualquer um de nós. Por isso, nesta noite, eu venho aqui como a voz do meu filho, que não teve direito à justiça. A voz do meu filho que foi calada dentro daquela caverna. Mataram, esquartejaram meu filho, comeram a sua carne. Por isso, nesta noite, como mãe, eu venho pedir a cada um de vocês, façam justiça pelo meu filho. Ele não teve direito à justiça ali dentro daquela caverna. Mas hoje, vocês podem fazer justiça por ele. E assim, eu agradeço. Justiça! Seja feita. E eles vai... Isso mesmo. Sobrevivência não é crime, né? Vossa Excelência. Peço aos presentes que mantenham o decoro. Dessa forma, eu agradeço a participação da dona Miguel West. Assassino! Sem mais palavras, eu passo... Vossa Excelência, se continuar da forma que está, esse tribunal vai virar uma bagunça. Peço à senhora que, pela ordem, que primeiro fale os advogados de defesa, a mãe dela, e que não haja manifestação na segunda. Agradeço a parte, doutor Silvio, mas como já dito, a presidência cabe a mim, já representei a plateia que mantém o decoro. Muito obrigado, mais uma vez. Mãe, se a gente tiver que pode ficar a brasileira. Olha a mãe contigo. Senhores jurados, o vídeo trago pela defesa, eu acho que eles não se atentaram aos fatos narrados pela psicóloga. A psicóloga deles informa que na terceira semana, sem alimento, as funções executivas de uma pessoa ficam debilitadas. Ela relata também, eu não vou nem fazer a mera pergunta ou até mesmo pedir a eles que coloquem novamente esse vídeo, que é desnecessário. Ela coloca que as tomadas de decisões, veja bem, a psicóloga da defesa alega que na terceira semana as tomadas de decisões de uma pessoa sem alimentação estão totalmente prejudicadas. A matemática é exata. A ordem do fator não altera a soma. Vamos lá. Os autos nos relatam que no 20º dia, vejam bem, 20º dia, uma semana tem 7 dias. 2 semanas, 14 dias. 3 semanas, 21 dias. E ainda os autos nos revelam que havia provimentos. A decisão foi tomada no 20º dia. Protesto, excelência. Não tem protesto, excelência. É os fatos trazados não pela havia defesa. provimento. Havia provimento. Página 19, Vossa Excelência, pode olhar. Página 19, senhores jurados. No 20º dia foi constatado que dentro da caverna havia um radiotransmissor capaz de receber e enviar mensagens e sabia-se que havia provimento. Protesto, excelência. Está nos autos. Excelência. A psicóloga da defesa traz que na terceira semana a tomada de decisões de um ser humano está totalmente desprovida. Como que você tem na terceira semana uma psicóloga falando isso e os réus tiveram condições de fazer probabilidade matemática para saber quem iria morrer? Lê pra gente os autos. Como que isso acontece? Tiveram a probabilidade de fazer cálculos matemáticos. Está nos autos, excelência. Pode verificar, página 21, no primeiro parágrafo, salvo engano. Então foi muito bom a defesa trazer isso, porque assim como a nossa psicóloga também é credenciada, como a defesa traz que a deles é credenciada, foi muito bom essa psicóloga. Se quiser até repetir o vídeo, para que os jurados possam ouvir, seria bom. Que matemática é essa? Que na terceira semana não tem condições de ter pensamentos, raciocínio lógico, mas tem condição de jogar dado, tem condição de jogar um joguinho com a vida do outro.
Nunca na história do direito, no estudo da antropologia, em estudo nenhum, se nós vamos verificar que uma vida humana foi decidida através de um jogo. Nem no período inquisitório, na Idade Média, período das trevas, isso não aconteceu. Excelência, pela ordem. Até pela defesa ao poder. Eu só gostaria de citar os autos. Não, só um momento, o senhor vai ter a sua parte. Vou deixar aqui com Você reportar o tempo à acusação. Tá ok. Mais algum tipo de aparte ou intervenção pela defesa, nós teremos que ampliar o tempo da acusação. Eu vou relatar para os senhores jurados que, por sorte ou por ventura da acusação, ou azar da defesa, um acontecimento semelhante aconteceu em 2018 na Tailândia, onde 12 jovens e um professor ficaram presos em uma caverna. Interessante o assunto, né? Idêntico ao caso concreto. Os senhores jurados podem ler. Essas crianças ficaram por 10 dias sem se alimentarem. 10 dias, senhores. O mesmo tempo, lapso temporal que está escrito nos autos, descrevendo o tempo que esses senhores ficariam sem provimento. 10 dias. Aí eu pergunto a vocês, 12 crianças de 11 a 12 anos e um adulto, sem conhecimento nenhum jurídico. Não sei você que é pai ou mãe, seu filho não tem conhecimento jurídico, mas o seu filho tem algo que já nasce com ele, que é a ética e a moral. E teu filho sabe o que é ético e o que é moral. Essas crianças não cometeram o ato de canibalismo, mesmo em situação difícil. Vou trazer para os senhores aqui a fala de um grande pensador chamado Aristóteles. Aristóteles diz o seguinte: o homem, em uma vez que se encontra no meio da sociedade, ele cria princípios morais, éticos e justos. E mesmo se encontrando em um contexto atípico, continuará com seus valores. Essas crianças continuaram com seus valores, mas esses assassinos não. Lembrando aos senhores, aqueles 4 que estão sentados ali, eles não nasceram dentro de uma caverna. Aqueles 4 que estão ali conheciam o Estado, a legislação, a lei, e são adultos para saber o que é ético e o que é moral. Se os senhores hoje falarem que a moral sobrepõe a justiça, tudo que foi conquistado na humanidade, os senhores podem acabar aqui hoje. Não precisa de um júri. Essa mãe está aqui hoje com uma frase muito bonita: teu dever é lutar pelo direito, mas se um dia encontrares os direitos em conflito com a justiça, lute pela justiça. O dever dos senhores é lutar pela justiça. Roger tinha o direito de sobreviver, de viver, e esse direito foi retirado dele, retirado por aqueles 4 assassinos ali. Se os senhores hoje colocar a moral, o utilitarismo acima da justiça, que os senhores definam a sorte, a vida daqueles homens. Esqueçam a justiça, esqueçam esse júri. Joguem dados e decidam a condenação deles. Vamos jogar dados, não existe justiça. Através de um jogo define a vida de um homem. Então aqui a promotoria pede que vocês mantenham a sentença proferida. Não à vista de necessidade. Se crianças foram capazes de discernir o que é certo e o que é errado, num momento atípico, 4 adultos não teriam? E a promotoria pede a acusação. Em sequência, passão oitiva das testemunhas da defesa. Boa noite, Vossa Excelência. Boa noite a todos que estão aqui, os caros advogados, tanto da defesa quanto da acusação. Boa noite, Júlio. Boa noite aos que estão convidados aqui. Gostaria de chamar, neste exato momento, Michele, que é engenheira, que estava à frente de todo o sistema, responsável por tentar fazer o resgate, ou menos fazer o resgate dos que estavam dentro da caverna. Senhorita Michele, houve possibilidade de resgate rápido? Não. Infelizmente, não. O menor da
não foi confirmado se de fato era 10 dias, porque foi colocado um condicional de que se não houvesse outro desmoronamento, correto? Exatamente. É porque anteriormente a acusação falou que eles tinham mais 10 dias. Mas se a senhora, como engenheira, não deu essa certeza, eles também não podem dar. Não, o protesto não é disso. A promotoria está se baseando no resgate. O resgate demorou 10 dias. Eles foram resgatados por 10 dias. Membro do Ministério Público que reporte a realização do oitiva da testemunha sobre pena da majoração do tempo da defesa. Está nos autos, não foram 10 dias confirmados, mas com possibilidades de novos desmoronamentos. Gostaria, muito obrigado, a engenheira. Gostaria de chamar aqui agora o Diógenes, que é um dos réus. A pergunta é: quais eram as condições da caverna? Aproveitar esse momento de dor, de tristeza. Vou agradecer a presença do Jorge, porque ele se encontra muito abalado e não tem condições emocionais para continuar as perguntas. Muito obrigado, passo para o próximo advogado. É inocente! Viva! 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 Senhor David, eu agradeço. E não tenho mais perguntas. Gostaria de chamar, porém, a testemunha Carla, no papel de tesoureira. Senhora Carla, consta nos autos, em relação à arrecadação, foi feito de forma parcial, parte por subscrição popular e parte por concessão legislativa. A pergunta que eu gostaria que a senhora respondesse de forma objetiva, apenas sim ou não, é se o Estado teve qualquer outra participação financeira, além dessa, de forma apenas parcial. Não. Senhora Carla, então você me diria que o Estado foi suficiente para garantir a sobrevivência? Não. Naquele momento? Não. Muito obrigada. Sem mais perguntas. Eu passo a fala ao próximo advogado. Boa noite a todos. Antes de dizer os motivos pelos quais nós da defesa acreditamos na absolvição do réu, dos réus, dos culpados, né?
gostaria de trazer aqui que hoje é um dia muito triste, porque a gente perdeu não só a vida do senhor Roger, mas a gente perdeu 10 homens, representantes da sociedade, assim como eu, como vocês, 10 homens, que entregaram a sua vida para poder resgatar esses homens. Papel que deveria ter sido feito pelo Estado, cuja representação maléfica está sendo aqui dita. Então eu gostaria de chamar primeiramente a secretária para poder fazer algumas perguntas para ela. Por gentileza, secretária Kissel. Boa noite, Kissel, tudo bom? Kissel, eu gostaria de fazer uma pergunta simples para você. Consta nos autos do processo que, por não terem, eu quero deixar muito claro que é o que está nos autos do processo. Eu acho que a promotoria esqueceu de lê-los. Consta nos autos do processo que, por não terem o senhor Edmore e os acusados retornado aos seus lares, a secretaria da associação ela foi notificada pelos familiares, certo? A senhora confirma? A senhora confirma? Muito bem. Sendo assim, nós, a defesa, deduzimos, mediante aos autos do processo, deixando claro, dá para todos vocês, que a senhora foi a primeira pessoa a se comunicar com os familiares. A senhora foi a primeira pessoa? A senhora confirma isso? Eu vou ler para vocês os autos do processo, porque se a gente não se ater aos autos do processo, você vai respeitar o meu momento de fala. Eu posso, se o senhor permitir, eu posso continuar. Se o senhor não permitir, eu deixo o senhor falar. Posso continuar? Muito obrigado, tá bom? Eu vou ler os autos para vocês. Então vamos lá. Os autos do processo diz o seguinte: desde que se soube que os exploradores tinham carregado com eles apenas escassas provisões, e se ficou também sabido que não havia alimentação gerada por animais ou vegetais na caverna para possibilitar a subsistência deles. Linkando também para vocês aqui, ó. Só um minuto, gente, tá? Devido ao acaloramento, vou pedir para vocês que... Tem aqui, doutor. Não, a gente esperou o seu momento, você espera a gente, por favor. Vou fazer a próxima pergunta. Vamos lá. Desde que se soube que os exploradores tinham carregado com eles apenas escassas provisões, temeu-se que morressem por carência alimentar, isso é autos do processo, tá? Antes de acessar o ponto em que se encontravam. Aí a promotoria esqueceu a gente tem um espaço-tempo entre a comunicação dos familiares com a senhora Kissela até o 20º dia, onde houve a comunicação dos acusados. E aí eu queria dizer o seguinte: no 20º dia, soube-se que eles tinham levado consigo um radiotransmissor. No 20º dia. Eu gostaria de fazer o seguinte: a senhora recebeu essas informações de quem? Foi dos familiares? Foi um amigo? Foi um barzinho? Foi um rádio. Eu recebi através das pessoas que foram ajudando. Eu gostaria também, muito obrigado, agradecer, senhora Kissel. Eu gostaria também de inquirir uma pessoa importantíssima. Vou pedir a Vossa Excelência que me dê a permissão de inquirir a senhora Abigail Edmore. É imprescindível. A mãe não é parte do rol de testemunha. Mas ela estava. Não, negativo, excelência. A mãe não faz parte do rol de testemunha. Então, explique. A mãe não faz parte. Qual base, qual fundamento?
Senhora Abigail, informante do juízo, peço que ela se dirija ao local de assento para a realização da sua oitiva. Muito obrigado, Baseado no código do nosso país, promotoria. Mas o assistente de acusação, ele pode participar da ordem como defensoria? Não ouvi a senhora Abigail como testemunha, ouvi como informante desse juízo, razão pela qual realiza a oitiva também pela defesa. Vossa Excelência, aplica uma sanção, Vossa Excelência. Você tem o direito de se manter em silêncio, ok? Só para avisar você, é baseado no nosso banheiro. Silenciou. Eu gostaria de trazer a todos os júris e todos que se fazem presente que nos perdoem pelo acaloramento. É uma situação complexa, acredito no nervosismo de todos aqui presentes, mas eu vou pedir que os nossos colegas, tanto defesa quanto promotoria, mantenham a compostura e permita que a gente possa inquirir alguém que vocês, vossas excelências, trouxeram. Não, ele é inquisidor, você está sendo inquisidor, pode falar. É inquisidor, você acabou de falar inquisidor. Você trouxe ela, a gente pode perguntar, você trouxe? Pode perguntar. Doutora Abigail, primeiramente eu gostaria de dizer que a defesa sente muito pela situação. Eu tenho 4 filhas, então eu jamais vou compreender a dor que a senhora está sentindo no momento. Mas de qualquer forma eu preciso fazer essas perguntas para a senhora, tá bom? Enfim, me perdoe, tá? Dona Abigail, a senhora sabia, a senhora tinha uma noção que só por um acaso do destino o filho da senhora não poderia estar sentado ali no banco dos réus? Eu acreditava. Como mãe, eu acreditava. A senhora entendeu a minha pergunta? Sim. Eu acreditava. Eu sei que a situação era difícil, mas mesmo assim eu ainda tinha esperança de que eles seriam todos resgatados com vida. Dona Abigail, a senhora sabia, a senhora tinha ciência que, assim como consta nos autos do processo, eu posso ler para a senhora, que a ideia, a motivação, partiu do filho da senhora de, como disse aqui a própria promotoria, se alimentar dos seus colegas, a senhora sabia disso? Está nos autos. É o que a gente leva como... Sim. A senhora sabia disso? Mas quem vai garantir? Para mim, eles usaram essa desculpa. Eu posso falar. Você me convidou para falar. A promotoria não falou. Você me convidou para falar. Se a senhora não quiser, com todo respeito, a senhora não... Me respeite, porque eu ainda estou no meu momento de fala. Eu ainda estou no meu momento de fala. Traga os fatos é dos réus. A promotoria não falou nada. Você me perguntou e eu tenho direito de resposta. Para mim, eles usaram essa desculpa para anular, para diminuir a culpa deles. Sem mais. Vou ler os autos do processo para a senhora. Isso é o que vocês falam. É o que a acusação é. Então eu posso rasgar e dissolver o júri, porque isso aqui que diz que o que aconteceu... Eu, como mãe, não acredito então, que meu filho aceitaria morrer. Sabe por quê? Porque enquanto eles estiveram presos dentro daquela caverna, foi o meu filho que ligava para o comitê de resgate, que mantinha a comunicação para que todos fossem resgatados. Faz sentido o meu filho aceitar morrer, gente? Uma vez que ele estava lá lutando para que todos fossem resgatados? Eu vou pedir faz sentido isso? Não faz? A mãe porque senão você vai atrapalhar o nosso tempo, nós temos que respeitar o tempo. Muito obrigado, é só isso que eu ia perguntar. Estou à disposição para... Eu vou ler os autos do processo para cada um de vocês tirarem suas próprias conclusões. Aqui diz, nos autos, porque se eu não levar isso aqui, que está dizendo aqui em consideração, eu posso simplesmente dizer que vossas excelências estão perdendo tempo aqui. Eu preciso levar isso aqui em consideração. É o que eu tenho. Eu não posso...
Excelência, excelência. Gostaria que a promotoria mantivesse o decoro durante a realização da fala de defesa. Eu vou realizar a retirada do seu direito de fala. Eu quero deixar claro aqui para vossas excelências que essa foi a fala do senhor Wedmore. Senhor Wedmore falando em seu próprio nome e em representação dos demais exploradores. A promotoria esqueceu de dizer para vossas excelências o que estava escrito nos autos. Eles tiraram de algum lugar que eu não estou encontrando aqui. Então nós temos 2 autos do processo, meu amigo. Me mostra, lê para mim. Na hora da réplica o senhor vai ouvir. Muito obrigado. Então, por favor, permita que eu continue meu raciocínio. Na hora da sua réplica, o senhor vem e traz os autos do processo. E o senhor, por motivo sei lá qual, não trouxe aqui para a galera. Muito obrigado, tá bom? O senhor Wedmore, falando em seu próprio nome e em representação dos demais exploradores, indagou se eles seriam capazes de sobreviver por mais 10 dias. Nós estamos no 20º dia, 22º. Vou fazer uma indagação para o senhor bate-bola, jogou rápido. Matemática. Cadê a matemática? 22º dia. Nós temos uma discrepância do primeiro dia que houve o contato com a secretária até o momento do fato onde eles tiveram rádio e se comunicaram. Outra coisa que eu gostaria de deixar claro aqui nos autos, diz nos autos, o senhor Wedmore, ele perguntou, ele se colocou à disposição, vamos fazer um jogo? Ele se comunicou como se fosse um líder. Aí eu pergunto para vocês, deixo a reflexão de vossas excelências, como que um cara que eles não estavam em estado de necessidade, eles estavam na Disney. Eles não estavam em estado de necessidade. Como que o cara vira e fala, vamos sacrificar um de nós? Era somente isso dos autos que eu gostaria de deixar sobre a reflexão de vossas excelências. E digo mais, eu acredito que se o Estado tivesse feito o papel que é incumbido a ele, o senhor Wedmore estaria vivo aqui hoje podendo abraçar sua mãe Abigail. E aí eu pergunto a vossas excelências, aonde estava o Estado neste momento que simplesmente lavou as suas mãos e entregou cada um dos réus para que eles pudessem tirar na sua sorte a sua própria sobrevivência? Não tenho mais nada a dizer. Muito obrigado, excelência. Inocentes. Boa noite a todos os presentes, excelência, Ministério Público e a todos que estão assistindo esse júri. Antes de eu chamar o doutor como testemunha, eu gostaria de pautar algo que a acusação trouxe para nós, que a justiça ela não foi feita na hora que foi jogado os dados para acontecer o sorteio. O Estado hoje, ele traz isso para a gente que não houve justiça. Mas onde estava o Estado na hora que eles precisaram de ajuda? Aonde estava o Estado quando eles ligaram perguntando se eles poderiam fazer o sorteio? O Estado, ele se calou, ele negligenciou a ajuda e hoje o mesmo Estado que não ajudou quer condenar esses 4 que estão aqui hoje, o mesmo Estado que se calou, quer colocar eles como culpado quando eles estavam precisando de sobrevivência, eles só pensavam em viver. Nós, seres humanos, nós nascemos com isso dentro de nós. Nós não fomos feitos para pensar em morrer. A única coisa que eles pensavam naquele dia era em sobreviver. Era em como eles iriam fazer para sair dali. Pautando outra coisa também, deixando claro que os 5 resolveram participar, os 5 decidiram participar do sorteio. A vítima ela não foi obrigada. A vítima, ela participou. Eu trago hoje como base na lei romana
que nós temos o contrato verbal, a partir do momento que eu concordo, eu tenho que seguir com isso até o final. Então todos decidiram participar. Ele não foi obrigado, não bateram nele para ele participar, ele quis. É isso, excelência, nada mais. Doutor. Vou se dirigir ao doutor uma pergunta. Na sua avaliação médica, havia alguma outra alternativa viável para preservar a vida de todos naquele ambiente sem o sacrifício de um dos membros do grupo? Tanto não havia, quanto eu informei que era bem remota a possibilidade de sobrevivência no ambiente escuro, úmido, sem alimentação, sem o provimento e durante os dias que foram propostos, sem expectativas de resgate. Então, nessas condições, o corpo humano ele entra em cetose, a falta de nutrientes no organismo e, inclusive, a busca excessiva de nutrientes no organismo, na camada de gordura, delimitando as pessoas, deixando elas frágeis em um estado extremamente precário, eu acredito fortemente que seria um óbito possível. Nada mais, excelência. Obrigada. Passo a palavra ao próximo advogado. Isso aí! Justiça aí! Eu também comeria. Inocentes! É nóis! Ai, 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 ai. Excelência, eu vou pedir ordem. Doutor Guilherme. Ele teria comida de outra Gostaria pessoa. de reforçar a plateia que mantenha o decoro e a ordem desse tribunal. Obrigada. Doutor Guilherme, gostaria que você falasse para os presentes aqui, por gentileza, a fisiologia humana, ela se trata de matemática exata, aonde poderíamos determinar exatamente 20, 21 ou 22 dias de forma esquematizada para um pensamento e um raciocínio lógico adequado? A resposta é não. Não existe uma forma exata da gente calcular isso. Existem probabilidades estatísticas, tá? Existem vários estudos. Cada organismo age e busca nutrientes de forma separada, diferente. Cada indivíduo tem massa corpórea, gorduras diferentes. Então, fica completamente complicado de se dizer. Um indivíduo vive entre 30, 40, 50, 60, 70, não tem como. Existe o máximo, a gente sabe o limite humano, que seria o máximo, vamos chegar até 40, né? E quais seriam as condições? Né? Eu posso narrar para você os primeiros dias, né? Então, assim, o corpo humano, nos primeiros 3 dias, é bem simples, né? Baixa a insulina, ele começa a buscar glicose, procura de nutrientes na camada de gordura, mas até aí tudo bem. Até aí o indivíduo ele fica fraco, ele fica estressado, né? Ele tem dores por todo o corpo, mas esses senhores não não é o pior processo. Quando eu citei na minha fala anterior, a cetose, ela acontece a partir do 4º dia. Então, a partir do 4º dia, a busca excessiva desses nutrientes, eles afetam outros órgãos e musculatura. A musculatura responsável por mantê-los vivos, né? E, inclusive, as condições do ambiente interferem em tudo isso. Ou seja, o corpo humano em situação normal, simplesmente no calor normal, ele age de uma forma. Mas coloca esse mesmo ser humano em um confinamento, um ambiente escuro, úmido. O corpo humano exige muito mais dele, de energia, para que mantivesse vivo. Então, a resposta é não. É impossível de a gente dar uma estatística exata, dizendo, olha, se você ficar aqui mais um dia, você sobrevive. Porque o seu do lado pode não sobreviver. Ou você pode. Interessante. Doutor Guilherme, gostaria de te perguntar, fazer uma última pergunta. Mediante extremo estresse, frio, fome, sede,
ausência de luz. O senhor considera que os sobreviventes que ali estão teriam condições mentais, sanidade mental, para fazer um julgamento em termos de homicídio, assassinato, ou eles poderiam usar de métodos para sobrevivência? Eu não acredito que nem a partir da segunda semana, a partir, sei lá, do 10º dia, eles tivessem ou gozassem da sua capacidade mental. Né? Eles começam a ter, durante esse processo que eu expliquei para vocês, alucinações. São esparsas, mas são alucinações. Eles, durante todo esse período, eles começam a perder até a moralidade. O que é certo, o que é errado. Então não tem como você, assim, infelizmente, é complicado. Perfeito, muito obrigada. Então, mais uma vez, senhores jurados, eu gostaria de salientar que, como a promotoria afirmou, nós não podemos dizer que a medicina justifica uma matemática exata, principalmente em dias. E eu gostaria que os senhores pudessem olhar para aqueles seres humanos que ali estão sentados e dizer se eles realmente aparentam ser pessoas que planejaram um homicídio. Visto que, como a própria senhora Wedmore trouxe a frase, o teu dever é buscar, o dever do direito é buscar por justiça, mas quando a justiça entrar em conflito com o direito, devemos buscar por justiça. A vida destes homens estão na decisão dos senhores. Chamo agora o Dr. Silvio, por gentileza. Uma frase muito bonita que todos conhecem, de Martin Luther King. Ele era um pastor batista e ele, em uma das suas frases, ele diz assim: o que me preocupa não é o grito dos desesperados, o que me preocupa é o silêncio dos bons. Aqueles homens que estão ali, que o Senhor adotou como criminosos, eles eram sim amigos do falecido. Eles de manhã, antes de entrarem na caverna, eles não saíram com a intenção de matar. Eles não saíram de forma nenhuma com maldade em seu coração. Eles saíram para uma simples diversão. Eles saíram para explorar uma caverna que eles conheciam muito bem. Mas o que acontece é que, de repentemente, aquela caverna, ela sofreu um simples abalo sísmico e esses homens ficaram presos. E o que me preocupa aqui nessa noite é essa busca... Doutor Silvio, eu gostaria de realizar o encerramento da sua fala, o tempo já se esgotou. Gostaria também que a defesa e a acusação pudessem realizar um ajuste considerando o avançar da hora e pelo atraso que tivemos no início das nossas atividades. Nós temos agora ainda 15 minutos de réplica e tréplica, o que eu reputo ser um tempo muito grande para a realização do nosso necessário encerramento. Então, seria possível que nós reduzíssemos para 10 minutos para cada uma das partes? 10 minutos para a acusação e 10 minutos para a defesa?
porque aí nós conseguimos realizar o encerramento dentro do prazo estimado até às 22 horas, para que o júri possa deliberar e dar também a vez e a oportunidade dessa manifestação popular de como a plateia se manifestaria sobre o caso. Então, já de imediato, passamos a palavra à acusação. Boa noite, Excelência, membros do júri, todos os colegas da defesa e todos aqueles que estão presentes. Nós ouvimos a defesa falar de autos, e eu entendo que eles não leram os autos, porque uma parte que me chama a atenção é que os quatro que estão ali, os 4 réus que estão ali, eles jogaram o dado sem o consentimento de Roger. Outra coisa que me chama a atenção é que, coincidentemente, a sorte caiu no Roger. Coincidentemente. E eu peço, se possível, para desligarem as luzes, porque eu irei jogar o dado. Vamos ver se nós enxergamos alguma coisa. Foi isso que aconteceu. A caverna não tinha luz, e os 4 que ali estão, ouvindo o Roger conversando com a equipe, premeditaram o assassinato dele. Isso foi premeditação e foi vingança. Então eu peço, senhores jurados, que vocês repensem muito em relação a isso. Porque Roger não teve o direito sequer de se defender. Foram 4 contra 1. Jogaram o dado para ele e, coincidentemente, a sorte caiu no Roger. Isso é muito preocupante. Isso é sorte. Preocupante. Sorte. Estavam todos numa caverna escura e a sorte caiu justamente no Roger. É preocupante. Foi falado aqui que a defesa usou uma frase que diz assim: os seres humanos não nascem pensando em morrer. Mas se nós não nascemos pensando em morrer, por que nós daríamos a nossa própria vida? Fica a frase para vocês, a pergunta para vocês. E outra coisa, eu tenho aqui 2 histórias para finalizar. É de um austríaco. Em 1979, o austríaco Andreas, então com 18 anos, foi erroneamente preso e esquecido em uma cela por 18 dias, sem acesso a comida ou água. E ele sobreviveu. Sobreviveu lambendo a condensação das paredes da cela. E não consta nos autos se tinha água ou não. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Então como é que vocês podem provar que o ser humano, que eles não ficariam, que eles morreriam todos em 10 dias? Então, e outra coisa, só para finalizar minha fala. Um animal, quando ele come a carne humana, ele é abatido. Para não ter o risco, a defesa estava utilizando tanto a ciência, tanto a psicologia, para não ter o risco de gostar da carne humana e voltar a comer. Quem me garante, se vocês, senhores jurados, deixarem essas pessoas impunes, quem me garante que eles não voltarão a comer carne humana? Outra coisa que a defesa utilizou, estado de pânico. Estado de pânico. Se nós estivéssemos no estado de pânico, nós sairíamos matando todo mundo? Se dessemos um estado de pânico, nós sairíamos matando todo mundo? Se ficássemos presos no elevador ou em qualquer lugar por 5 dias ou 10 dias, nós sairíamos matando todo mundo? Sem mais. No devido protesto, vocês têm o lugar de fala na tréplica. Senhores jurados, creio que a defesa gosta muito de falar em autos. A defesa não traz nada concreto. Ela traz autos e os 4 que estão sentados ali
trouxe os autos ao inquérito policial, trouxe o inquérito ao Ministério Público aqui para ser verificado, palavras de quem está sendo acusado. Eu digo aos senhores, qual de vocês estariam no banco do réu sentado e falariam contra si mesmo? A todo momento a defesa fala de autos. Aqui é bem claro, nós não tínhamos contato nenhum, a não ser o contato pelo rádio. Eu vou ler os autos relatados por esses 4 senhores aqui. A partir do instante em que se soubesse que os acidentados haviam levado consigo pouquíssimas provisões, isso foi o que eles relataram de dentro para fora, para o Estado e para quem se fazia presente, que havia pouquíssimas provisões, isso no 20º dia. Contem 20º dia. Lembrando a vocês que o rádio que estava lá dentro, os autos, como a defesa gosta de usar tantos autos, os autos diz que dispunham de um aparelho de rádio transitorizado capaz de enviar e receber mensagens. Eu não sei os senhores, mas o meu entendimento da palavra mensagem é totalmente diferente de você fazer uma ligação telefônica. E logo após, Roger, em seu nome falando, por mensagem, senhores. Não se deu para reconhecer a voz, porque era mensagem. Está nos autos, né, defesa? Nos autos. Quem garante que era Roger que estava falando em seu nome? Após isso, consultado o Estado, porque o Estado, senhores, jamais iria concordar em retirar uma vida. O Estado se calou porque o Estado sabia que aquilo ali não era dever do Estado falar o que era certo e o que era errado, porque esses senhores já sabiam. Eles vieram da civilização. Eu acho que eu vou ter que ler de novo o que Aristóteles diz. O homem, em vez que se encontra no meio da sociedade, esses senhores vieram de fora, para dentro de uma caverna. Cria princípios morais, éticos e justos. E mesmo se encontrando em contexto atípico, continuará com seus valores. Esses senhores totalmente jogaram os valores deles para os altos. E assassinaram Roger. A defesa gosta tanto de ler autos, mas lógico, os autos é trago por eles. Não tínhamos contato lá dentro, a não ser por rádio, por mensagem. Lembrando o lapso temporal, tá, senhores? Eles ficaram 10 dias após matar Roger, aguardando o resgate. Quando a promotoria fala dos 10 dias, a promotoria está se baseando no lapso temporal até o resgate. Do 20º dia, se passaram 10 dias e esses senhores foram resgatados. Aí eu volto a pegar o caso que está na mão dos senhores. Temos 12 crianças e um adulto passando pela mesma situação, sem nenhum provimento, bebendo apenas água. Engraçado que tivemos aqui geólogos, tivemos de tudo. Até onde eu sei de geologia, toda caverna tem água. Ou o rio nasce de onde? Não sei, não sou geólogo. Mas engraçado que a defesa, ela se contradiz com o médico e com a psicóloga que eles trouxeram. A psicóloga diz que na 3ª semana um ser humano não tem capacidade psíquica e motora de fazer algo. Aí vem o médico e diz que no 4º dia, eu não estou entendendo o que a defesa está querendo aqui. Vocês estão querendo ajudar a acusação? Está querendo ajudar a acusação. Porque está aqui, ó. Eu vou repetir de novo o que a psicóloga deles falam. Excelência, o tempo, por gentileza? Eu vou repetir de novo o que a psicóloga da defesa traz. A psicóloga diz que no 20º dia, está aqui, ó, na 3ª semana, o ser humano não tem as suas tomadas de decisões ativas. Não tem tomada de decisões. Aí que se entraria o estado de necessidade, quando o seu cérebro está em condição anormal de pensar. Veja bem, estou em estado de necessidade, estou com fome. Vamos jogar um joguinho de dado? Vamos brincar? Levaram 8 horas para decidir. O rádio ficou desligado por 8 horas. Depois entra em contato de novo, fizeram a probabilidade matemática, entra em contato de novo, se passando por Baltimore,
perguntando se era possível sobreviver se alimentando de carne humana. Engraçado. Aí seu médico me senta aqui e fala ao contrário. Falou que a partir do 4º dia já. Quem está errado aí? Ou a psicóloga tem que fazer o estudo dela novamente, ou o médico tem que fazer medicina de novo. Especialidade. Não estou entendendo o que a defesa está querendo trazer aqui. Então eu peço à promotoria, eu como membro do Ministério Público, a acusação desses senhores, mantenham a sentença deles. Eles são assassinos. Vocês estarão colocando assassinos na rua novamente. Porque assim como o advogado trouxe, eles podem cometer novamente. E aí mais um júri, mais um gasto para o Estado. É o que eu peço. Obrigada, doutor Breno. Defesa, por favor. Boa noite novamente a todos. Eu gostaria simplesmente de usar essa posição para falar sobre James, George, David e Clyde. Esses homens que estão aqui, eles têm nome, eles têm CPF. Eu acho que vocês esqueceram de gravar pelo tempo pouco curto que vocês tiveram de estudo. Porque todas as vezes falaram os 4 homens, mas eles têm famílias também. Olha, eu tenho medo dessa justiça de fato, que olham para esses 4 homens dizendo, olha, coitadinhos deles, mas em troca disso, observa apenas a dor de uma pessoa individual, que é a mãe que esteve aqui. E eu não sei se vocês perceberam, mas a mãe, ela falou, a carne estava saborosa, cadê você, mãe? Por que você fala isso da carne do seu filho? Você está tão abalado emocionalmente, você ainda pergunta como estava a carne do meu filho? Será que ele era adotado? Não é um momento de fala, muito obrigado. Dentro desse contexto a gente percebe a incoerência, não existe de fato consistência nestes fatos. Houve um jogo de sorte na caverna. Roger aceitou a ideia inicialmente. Roger se recusou a participar do sorteio no último momento. Os 4 se alimentaram da carne do Roger. Tudo isso a acusação concorda, não é verdade? Vem aqui e fale que você não concorda. Todos esses concordam da acusação que houve um jogo de sorte na caverna. Roger aceitou a ideia inicialmente. Roger se recusou a participar. Os 4 se alimentaram da carne do Roger. Porém, quando esses homens falam da real motivação, a acusação não acredita. Vocês se baseiam em algo inconsistente e incoerente. Vocês gostam de pegar aquilo que lhe apraz, vocês gostam de pegar apenas aquilo que é seletivo, mas na hora de ouvir de fato o que realmente aconteceu, não, isso aí não, isso daí a gente escuta vocês até o momento, mas depois disso a gente não escuta mais. Eu tenho medo dessa justiça, que escuta para punir, mas se cala para entender. Eu tenho medo dessa justiça, Vossa Excelência, que toma a dor e a causa de uma viúva, mas quer ao mesmo tempo criar 4 viúvas. Você percebe que isso não tem nem qualquer coerência? Choram a dor de uma mãe, mas querem fazer 4 mães chorarem. Aonde vocês vê consistência nisso? Aonde está a justiça? Isso é justiça? Se isso for justiça, eu deixo a minha toga e vocês ficam e tocam aqui o debate. Essa justiça é totalmente desproporcional e não faz sentido nenhum. Eu falo olhando isso para cada um de vocês e ainda cito, cadê a advogada Ana? Nos corredores do tribunal, eu te perguntei o que você faria se estivesse na situação. Ela disse, eu levava garfo e faca. Nossa. Tem prova disso, essa fala? É você e Deus, depois daqui. Que fala é essa? Decoro. Peço que vocês mantenham o decoro. Trabalhando a minha tese, no início foi falado não matarás. Eu achei até bonito.
por gentileza. Eu achei até bonito o não matarás no início em Êxodo 20. Eu achei até bonito. Eu, como bom teólogo, é engraçado que no 6º mandamento, não matarás, qualquer um que estuda teologia, eu não aprendi isso lendo em livros ou revista, eu estudei para isso. Qualquer um que estuda teologia entende que o sentido literal não é não matarás. Eu sei que ficou até bonito o arranjo que vocês fizeram aqui, talvez usaram até o Canva, mas não é não matarás. O verbo é hakchat, significa simplesmente não assassinarás. Assassinar é diferente de matar, porque quem assassina geralmente tem um intuito por trás, que é incentivado pelo ódio, geralmente ligado ao crime de homicídio doloso. Mas quem mata geralmente é a questão de legítima defesa, um acidente que pode acontecer, muito ligado ao crime de homicídio culposo até mesmo. Então esses homens, de fato, não fizeram algo premeditado, carregado por vingança, como está escrito aqui, não matarás. Porque se vocês seguirem a risco, não matarás, todo mundo aqui seria vegano. Porque a regra é clara, não matarás, não pode matar nenhum animal, não pode matar nenhum ser humano, mas não é isso que está escrito. O que é no original é não assassinarás. Porque aí é simplesmente um crime que é movido por vingança e qualquer outro tipo de situação. Quanto tempo, senhor Mendes? 4 minutos e 40. Muito obrigado. E diante desses fatos, eu gostaria muito bem de dizer: você não pode assassinar sem matar, mas pode matar sem assassinar, porque são duas coisas totalmente diferentes. Aqui agradeço a minha participação e deixo para o senhor o advogado. Gente, de fato, como eu estava falando, esses homens, eles não saíram de casa com o intuito de matar. Eles eram amigos. É tanto que esses homens estão em tratamento. Esses homens já não sabem mais o que é um domingo em família. Esses homens só sabem o que é chorar. Todas as vezes que eles se lembram do que eles tiveram que cometer, porque o Estado se omitiu. O Estado hoje veio aqui fazer justiça, mostrar o que é justiça. É essa a minha preocupação. Essa busca desenfreada por justiça e de repente causar uma injustiça. Porque, vou falar para vocês, condenar esses homens hoje é mandá-los para a caverna de volta. E eles não vão suportar. Eles não vão suportar. E nós, que temos hoje o poder dessa decisão, teremos que conviver com isso amanhã. Em saber que vocês mandaram novamente 4 homens para a caverna e eles se mataram, porque eles não vão suportar isso. Gente, o que está sendo apregoado aqui nesta noite, realmente, a justiça, queremos sim justiça, mas cadê o Estado na hora que eles mais precisaram? Onde é que estava a promotoria nessa hora que veio aqui e colocou até em xeque a morte do Senhor Jesus Cristo? Quando ele falou, eu entendo que a promotoria entende muito bem de leis, mas de Bíblia muito pouco. Gente, vamos ter um pouco mais de coerência, vamos ter um pouco mais de empatia. Essas pessoas estão doentes. O que essas pessoas precisam não é de cadeia mais. O que essas pessoas precisam é que o Estado agora abrace e cuide da família deles e deles. Porque eles não vão suportar, eles não vão aguentar. Gente, está na mão de vocês. Só vocês hoje podem decidir a vida desses 4 homens. Olhe do lado de vocês, é um ser humano. Eles precisam, nesse momento, agora, da ajuda de todos vocês. Até aqui. Boa noite, eu gostaria de convidar a geóloga do acidente, tá?
já acabado. Só tem 50 segundos. Achei que a última testemunha tinha acabado. Eu me senti invalidada pelo senhor, porque eu ainda não tinha falado e ele simplesmente falou que o geólogo teria que estudar mais, sem eu ter o meu momento de fala. Eu passei por estudos, estudei, eu entendo sobre as cavernas, ele, pelo jeito, só entende de acusação. E ele simplesmente está acusando sem eu menos ouvir. Então eu me senti invalidada, mas quero dizer que eu respeito a sua profissão, a qual você não respeitou a minha. Eu dormia depois dessa, hein? Respondendo à senhora, se a nossa avaliação na caverna, ela foi aprovadíssima. Como... Vou te invalidar de novo, o seu tempo acabou. Mas é seu tempo? O tempo da defesa acabou. Atenção, excelência! Isso é um modo de se dirigir a juízo. Excelência, isso é um modo de se dirigir. Eu estou vendo a inversão de papéis aqui na tribuna. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. É uma falta de ética de educação. É um abuso. A defesa acusou o tempo dela. A senhora terá que dar uma excelência sempre para esclarecer. Pela ordem. Silêncio nessa corte. Atribuo 2 minutos à defesa e mais 2 minutos à acusação. Obrigada, Com base na pergunta, se as nossas avaliações na caverna foi aprovada sim para exploração de amadores, né? Contanto, podemos afirmar que não podemos gerenciar a força da natureza, né? Conforme o que aconteceu foi muito lamentável, porém eu posso afirmar que a caverna não tinha a limitação que eles não pudessem entrar lá dentro. Eu, como geóloga, posso afirmar isso porque estive lá. Obrigada. Tem mais perguntas? Excelência, eu gostaria de pedir algum acréscimo de 2, 3 minutos, por gentileza. O tempo já está correndo. Nós não conseguimos seguir uma linha de raciocínio. A promotoria não deixa a gente dissertar, nos interrompe a todo momento, falta com respeito com a tribuna. Está atuando como se fosse juízo. Isso é inadmissível. Eu gostaria de dissertar os últimos 2 minutos e pedir que a promotoria se permanecesse em silêncio. Isso é um absurdo, uma coisa dessa. Os últimos minutos será a defesa. Estamos vivenciando uma situação de atentado à corte. Doutor, eu gostaria que o senhor não se manifestasse até o encerramento da sua aplicação de multa por atentado a esta corte. Você pode ensinar a gente ainda não sei. 1 minuto, defesa. Boa noite novamente. Pelo escasso tempo, eu vou ter que falar corrido. Eu poderia dissertar todos os ordenamentos, todo o embasamento técnico, mas o que eu gostaria de dizer a vossas excelências presentes aqui hoje é que o Estado, como detentor de todos os recursos ilimitados, virou as costas para esses homens, como diz aqui nos autos, porque eu nunca vi na minha vida um advogado que negligencia autos do processo. Isso é a primeira vez que eu vejo na minha vida. A secretária, a tesoureira, me perdoem, a tesoureira da Associação de Especulagia exauriu rapidamente seus fundos com dinheiro considerável obtido em parte com a venda do montante de 800 mil títulos associativos. Títulos que foram comprados pela sociedade. Então deixo ao pensamento de vossas excelências a reflexão. A sociedade foi lá e tirou da onde não tinha do seu bolso para investir na retomada, para investir, para salvar essas vidas. O Estado, pergunto a vós novamente, onde estava o Estado neste momento? É muito lindo o discurso, é muito lindo. Agora, no momento que eles mais precisavam, o Estado virou as costas. Então a responsabilidade, o sangue do senhor Edson está na mão de vossas excelências. Me perdoem me exceder. 2 minutos de acusação. Senhor jurado, vejam bem. Dever, eu acho que o Ministério Público
se vocês não sabem, é tutelar, né, a ação penal. O Ministério Público, em nenhum momento, cabe a ele ir lá salvar ninguém que está em caverna, não. Os autos, como a defesa tanto fala, a defesa ama autos. Eu nunca vi dessa forma. A defesa ama autos. Olha só, arrecadaram 800 mil freelas. 10 trabalhadores morreram tentando salvar a vida de 5. Esses senhores não souberam esperar, tiraram a vida de um. Não souberam esperar. A partir do momento que o Estado arrecada fundos, Estado, senhores, acho que eles estão confundindo. Eles querem que o Ministério Público vá lá socorrer. O Ministério Público tem que ir lá socorrer. Estado, senhores, em geral, o Estado, em geral, é um território nacional, é quem toma conta daquele país. E foi feito. Foi arrecadado fundos, foi mandado engenheiro, geólogo, tanto que temos médicos e até psicólogos credenciados. Temos psicólogos credenciados falando dias e isso e aquilo, entrando em contradição com o próprio médico da defesa. Isso aqui virou uma bagunça. Virou bagunça. Para poder no final dizer, acusados, criminosos, assassinos, usaram-se de tal de estado de necessidade, tiveram 10 dias para planejar todo esse enredo aqui, esse teatro que está sendo feito aqui hoje. Isso aqui é um teatro que está sendo feito aqui hoje. 10 dias eles tiveram. Encheram o barrigão com a carne de Roger. Tiveram 10 dias para criar um enredo. 10 dias. Agora, se os senhores quiserem sobrepor a moral em cima da justiça, que a moral diz o seguinte, é aquilo que cada um acha que é certo. Eu vou agir de tal forma porque eu acho certo. Mas o contrato que Thomas Hobbes criou não foi assim. 10 segundos. Thomas Hobbes criou o contrato social para tutelar o direito à vida. O direito à vida é absoluto. Absoluto. Ninguém tem o direito de tirar a vida de outro. Acusado, criminoso, acusa. Você é Supremo. Totalmente contraditório a você. Totalmente. Do início ao fim. Descontrolado. O proceder ao encaminhamento dos QR Codes para que a plateia possa deliberar. O voto da plateia não influi no resultado. É apenas como forma de identificação, estimativa para os alunos e até como feedback de como a sociedade se comportaria no julgamento desse caso concreto. A deliberação foi tomada pela coordenação e por essa professora que conduz esse ato, considerando que há uma diferença entre os números de participantes convidados da defesa e da acusação. De toda sorte, nós gostaríamos muito de ouvir vocês e como vocês decidiriam este caso. Peço que os jurados eles possam se retirar para a realização dessa deliberação sigilosa e, em sequência, nós daremos nosso veredito.